Então, boa tarde novamente, pessoal. Agora a gente vai dar início à nossa roda de conversa, que tem como título, então, Potencialidades Turísticas e Educativas do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E os nossos convidados de hoje, então, são a Amanda Sandas, que ela é graduanda em Geografia pela UFSC, educadora ambiental e comunicadora da equipe do Instituto Saracura, na gestão compartilhada do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E o Eduardo Moure, que é engenheiro sanitarista e ambiental, atualmente é mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da UFSC e educador ambiental da equipe do Instituto Saracura, na gestão compartilhada do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Então, eu queria agradecer que vocês aceitaram, né, o convite de estar hoje aqui com a gente, né, conversando sobre o parque, que já são, né, nossos parceiros aqui da FMP e do projeto Semeário de Ideias, né, já faz um longo tempo. E espero que seja um momento, né, com certeza vai ser um momento rico, né, de trocas e de compartilhamento. Vou passar a palavra para vocês, lembrando, né, que o ideal é que seja em torno de uns 40 minutos, né, de apresentação, até 40 minutos, para que depois a gente possa ter um tempo de trocas aqui, né, entre os participantes. Então, tá com vocês, pessoal. Obrigada. Beleza. Fechou, Sofia. Aí, só para esclarecer a questão do público, né, a grande maioria, né, a gente tem alunos de graduação aqui do curso de Pedagogia, também da Administração, ADS e Turismo, mas a gente tem os alunos da maturidade, né, do programa da maturidade que estão assistindo. Coisa linda, Sofia, gratidão. Bom, primeiro a gente queria agradecer ao convite da FMP e a parceria que tem sido cada vez maior ao longo desses anos, né? E acho que a gente vai ver que esse é um grande potencial, né? Tanto das ações turísticas quanto das ações educativas, que são as parcerias, né? A gente agir em parceria, tentar trabalhar juntos e somando, né? Buscando as sinergias dos processos, né? Para atingir essas potencialidades que a gente tem, né? No turismo e na educação, na nossa região como um todo, né? Então, seguindo para a apresentação, né, como a ideia era uma roda de conversa também, a ideia é que vocês possam falar um pouquinho, né, o ideal normalmente nos processos dentro do Instituto Saracura, do Centro de Visitantes do Tabuleiro, a gente gosta muito de ouvir os participantes, né, normalmente a gente faz o processo em roda também, tem uma apresentação inicial para a gente, cada um colocar, né, sua palavra, ter uma participação, então a ideia é que a gente possa interagir um pouquinho ao longo da apresentação. Então, vocês fiquem bem à vontade para parar, para abrir o microfone, para perguntar, para interagir, tá? E acho que é isso, assim, a ideia é que a gente possa dialogar um pouquinho, conversar, né, a gente vai trazer essa apresentação mais para nortear a nossa conversa e trazer algumas questões que acho que a gente acha importante de trabalhar nesses dois temas, né? Nesse tema como um todo, né? Seguimos. Seguimos. Então, Batata, tu tá com a apresentação aí? Pode ser? Sim, já testei aqui com a Sofia, eu vou abrir. Boa, que bom. E é isso, pessoal. Então, eu sou o Eduardo, tá? Mas meu apelido é Batata desde os 5 anos de idade. Então, podem me chamar de Batata também, se preferirem, por causa do Batatinha do Manda-Chuva, um desenho mais antigo, acho que quase todo mundo conhece. O pessoal mais novo não conhece. Mas talvez vocês já conheçam também. Eu queria até convidar, assim, para quem puder responder no chat, se alguém já foi no Centro de Visitantes do Parque. Provavelmente o parque, né, vocês já conhecem, a gente vai apresentar aqui com o mapa também, mas se vocês puderem colocar ali no chat, né, se já visitou o parque, né, eu acho legal, assim, uma maneira também da gente já começar essa interação, assim, também, né. Eu acho que tem, a Isabel tá com a mão levantada ali, não sei se quer fazer alguma pergunta inicial, alguma coisa, se alguém quiser durante a apresentação também, pode colocar. Eu levantei a mão lá no início, e eu agora estou tentando, deixa eu ver, baixou a mão.
Tá, agora deu. Fechou. Tá, se precisarem, podem abrir o microfone, porque quando eu abro a apresentação aqui, eu não consigo ver vocês, tá? E a ideia é interagir, então vocês podem abrir o microfone, me chamar, falar, tá? Então, enquanto... Opa. Fale, não, acho que para falar, assim, também um pouquinho, né? O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né, a gente vai mostrar todo o território, e eu e o Batata, né, eu e o Eduardo, a gente faz parte da gestão compartilhada, né, que é do Centro de Visitantes junto com o Instituto Saracura, né. Então, o parque, né, ele tá aí dentro do Instituto do Meio Ambiente, né, que é o IMA, antiga Fátima, e a gente faz parte do Instituto Saracura nessa gestão compartilhada com o parque, né, que é o projeto de educação ambiental que a gente desenvolve dentro desse espaço, né. Então, só para contextualizar também esse nosso lugar. Aí, eu não sei, Batata, se tu quer começar com o Google mostrando o território. Eu vou seguir, pode ser, mas muito bom essa contextualização, a gente vai entrar nisso. E também na pergunta, né, se vocês já conhecem, já visitaram o parque, né? Aqui só para vocês terem uma ideia de como que vai seguir, mais ou menos a apresentação, né? A ideia é a gente trabalhar um pouco, né? Quais as potencialidades turísticas do parque, né? Algumas perguntas que talvez a gente vai tentar responder, né, o que são e quais são as categorias de unidade de conservação, né, então o parque é um tipo de unidade de conservação, então a ideia é que a gente conheça um pouquinho, quais os objetivos dos parques, do PAEST, e aí então tentar pensar juntos, né, quais as potencialidades educativas e potencialidades turísticas do parque, tá, e aí também como que a gente pode fomentar então essas potencialidades. E aí, a ideia é um pouco saber se vocês já conhecem o parque, já visitaram, sabem onde o parque fica, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, conhecem um pouquinho do território, né? Porque a gente tem um território bem diverso aqui. Então, para fazer isso, eu queria que vocês pudessem ir respondendo, mas a gente vai fazer uma viagem, vocês podem abrir os microfones e conversando, mas a gente vai caminhar um pouquinho pelo Google Earth. Pode ser? Então, eu acho muito legal essa ferramenta, né, que a gente pode ver bem, assim, a nossa localização, né, e aí o Batata tem alguns filtros ali, né, que tá ali à esquerda da tela, né, que são de unidades de conservação que estão no nosso entorno, né, isso também faz do parque, né, essa unidade de conservação, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa categoria de unidade de conservação, né, por ter um entorno, né, muito privilegiado em área de proteção, né. Então, vamos lá. Vocês conhecem o parque, pessoal? Quem já foi, quem conhece? Vamos ver aqui. Quem sabe onde fica? Podem abrir os microfones. Vamos lá. Ô, professor, fica ali na Pinheira, né? Pinheira, Ponta do Papagaio. Ali na Pinheira, né? Ponta do Papagaio, exato. Que estão cometendo ali com aquelas queimadas, né? Exato, teve umas queimadas intensas ali, final de 2019, 2020, né? Então o parque ele fica, né? Aqui no estado de Santa Catarina, no nosso estado, né? Ele é um parque estadual da Serra do Tabuleiro. Então ele é um parque de nível estadual e ele é o nosso maior parque estadual, né? O nosso maior parque de Santa Catarina, tá? Então ele fica aqui em Santa Catarina, nessa região litoral centro, que a gente chama, né? Essa mesma região onde fica Florianópolis, aqui a Baía do Tijucas, né? Os rios Cubatão, Tijucas, né? E aí a gente tem Floripa aqui e o parque, ó. Tá vendo toda essa área bem conservada aqui? Muito disso é por causa do parque, né? Então o parque ele fica nessa região litoral centro e ele tem uma área bem grande, né? São mais de 85 mil hectares, né? Abrangendo 9 municípios. Então Florianópolis,
aqui Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Rancho Queimado não tem fronteira, Águas Mornas, aqui São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, aqui Garopaba e Paulo Lopes, né? Então, o parque tem área todos esses municípios, né? E aí a gente tem um centro de visitantes no parque, do qual o Instituto Saracura tem esse projeto de gestão compartilhada junto ao IMA, né? O Saracura, em 2015, desde 2015, faz a gestão compartilhada do centro de visitantes, que fica aqui, ó, na Baixada do Maciambu, que a gente chama essa região, né? Que é a região da Praia da Pinheira, né? Aqui a Ponta do Papagaio, a Ilha do Papagaio, né? O centro de visitantes ele fica aqui, ó, bem no meio dessa área de Restinga. Restinga, que é esse ambiente de transição entre a praia e a montanha, né? Que já é uma coisa bem legal da gente ter. Então, peraí, a gente tem praia, a gente tem Restinga, tem ambientes de transição, tem montanha, ó, lá em cima tem umas coisas diferentes também, né? E Então, contextualizar, assim, o que eu queria perguntar, peraí, abrir para vocês, pessoal. Quais que vocês acham que são as potencialidades turísticas e educativas de um lugar desse? Para a gente abrir, eu queria um pouco saber de vocês, as subjetividades, o que vocês acham, o que vocês trazem aí com vocês. O que vocês enxergam de potencialidades eu queria turísticas e educativas nesse local? Fala, Mandinha. Tem uma contextualização. Amandinha? Falhou, né? Trancou. Tá falhando seu áudio. Opa, tranquilo. Ai. Agora e aí, foi? Tá. Não, só contextualizando, né? Achei bem legal aí essa pergunta da Darda, né? E trazer, assim, dentro desse contexto aqui, né? A gente está falando de um bioma que é a Mata Atlântica, né? Então, trazer isso, né? Que o parque, ele está dentro desse território, né? Dentro dessa categoria aí também de preservação. Tá cortando bastante para mim, Amandinha. Assim, bem importante a gente falar disso, né? Do nosso bioma, que a gente está inserido aqui. Foi? Cortou um pouco, Amandinha. Não, mas era só isso mesmo, trazer esse contexto. Acho que é legal essa pergunta, né, para uma maneira bem empírica. Então, voltando aqui, pessoal, deu umas travadas, mas o que vocês acham? Quais as potencialidades que a gente pode ter turísticas, educativas nesse território? Quem já conhece um pouquinho mais de unidade de conservação, de parque, né? Quais podem ter também, quais... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não sei se eu que travei agora. Sim, o som tá legal. Estamos ouvindo, só falta palavras para falar e tudo. Eu tenho sonho de conhecer a praia o parque, né? Quando a professora Sofia foi lá visitá-la, eu estava muito resfriada para subir aquela... Não tinha condições de ir. E daí em 2019, né, que a gente daí teve aquele incêndio, daí não deu, mas ainda quero visitá-lo. É uma coisa que eu amo, visitar a natureza, né, e tá tão pertinho da gente. Coisa boa. A Serra do Tabu. Talvez aí já está um grande potencial turístico, né? Esse amor que a gente tem, tá visitando a natureza, né? Talvez educativo também. Por que será que a gente tem esse amor? Primeiramente, que é um presente lindo que Deus nos deu, né?
Uhum. E que muitas vezes, que foram, não sei se ali foi Degradado? degradado, mas tem muitos lugares que degradado. Tem muitos lugares que já aconteceu isso, e daí a gente começa a pensar, não, acho que não fui eu que fiz, né, mas a gente começa a pensar numa de como conscientizar as pessoas a cuidar mais da natureza. E eu acho que para cuidar a gente tem que amar, né? Se a gente não ama, a gente não vai cuidar daquilo que a gente não ama. Legal. Muito bom. Então, um ótimo potencial para a gente estar em contato, né? Ter esse espaço, né, um potencial turístico e educativo, né? Se a gente não conhecer, a gente não ama. Então, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa ter um espaço que pelo menos tenha essa natureza sem degradar, né? Então, já colocou vários pontos bem legais que são, né, inclusive objetivos das unidades de conservação, dos parques, né, dessas áreas, desses espaços legalmente protegidos, né, de proteção especial. Mais alguém, pessoal? A Thelma levantou a mão ali, acho que ela quer falar. Vai lá, Thelma. Eu não consigo ver as mãozinhas, então tem que ser chamando. Vai lá, Thelma. Thelma? Tá desligado o áudio, Thelma. Acho que isso. Estava desligado. Agora deu, né? Tava. Agora estamos ouvindo. Desculpa. Sem problema. Eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu sou acadêmica da FMP, né? Estamos concluindo agora a 8ª fase, e foi com a professora Sofia Zenck. Nós estivemos lá, né? Então, o que deu para observar realmente é essa exuberância da diversidade de flora, de fauna, a questão de restinga, manguezais, né? Passamos pelas trilhas, visitamos, então a gente vai encontrando as diferenças, né? Os manguezais e as bromélias, as orquídeas, o ar que você respira, né? A importância dessa área verde para a produção do ar puro, né? De toda aquela região que tem ilhas, como você já citou, que são ali ao redor. E a gente viu animaizinhos também, né? Pássaros, enfim. É uma riqueza natural super importante. Eu considero uma Amazônia, uma mini Amazônia muito necessária, né? Muito bom. Não sei se Muito bom, com contribui. certeza. Já tocou em alguns E pontos tem bem também muitas importantes. nascentes. Fale. Tem umas nascentes, a gente passava também por umas pontes, tem as nascentes. Eu não sei se elas ainda estão, né? Porque ali, com a mata ciliar, né? Com a mata protegendo ali, eu acredito que as nascentes, elas ficam ali protegidas, né? Não sei se a queimada que aconteceu, nós fomos posterior à queimada, se danificou muito, né? Eu acredito que Aqui eu sim, liguei alguns dos rios principais aqui, ó. Dá para a gente ter uma ideia de como o parque, né? Ele é essa caixa d'água mesmo, né? As nascentes estão todas dentro do parque, né? E, inclusive, esse é um dos objetivos da criação dessa área protegida, né? Outro objetivo da criação dessa área protegida, que você tocou aí, é a proteção da Mata Atlântica, desse bioma, e não só do bioma como um todo, mas das suas diferentes fitofisionomias que a gente tem dentro da Mata Atlântica, né? Todo o estado de Santa Catarina ele está inserido dentro do bioma Mata Atlântica, mas a gente tem algumas fitofisionomias diferentes, que você já citou algumas. Por exemplo, lá onde está o centro de visitantes, a gente tem essa vegetação, esse domínio da restinga, que, como eu falei, é essa vegetação de transição entre a praia e a montanha. Mas no parque a gente tem esses ambientes de praias, de dunas, né? De dunas. A gente tem os manguezais, né? Aqui os manguezais na foz do rio Maciambu, mas principalmente o manguezal na foz do rio Cubatão. A gente tem a floresta ombrófila densa, a que a gente chama de Mata Atlântica, floresta de montanha,
que é a maior que cobre o parque, né? Que é essa mais densa mesmo, que a gente vê em toda essa cadeia montanhosa, né? Essa é a floresta ombrófila densa. Mas o parque, ó, nessas cadeias de montanha que a gente tem, aqui a Serra do Cambirela, aqui a Serra do Tabuleiro, elas chegam a passar dos 1.000, chegam a 1.200 metros de altitude. Então, lá em cima, a gente tem um outro tipo de formação vegetal dentro da Mata Atlântica também, que são os campos de altitude, né? Que é essa vegetação rasteira mesmo, sabe? Gramínea, tem poucas árvores, porque o solo é muito raso, né? É um planalto, então não produz muito solo, como a gente tem a produção aqui pelas montanhas, e aqui a água ajuda, né? A carregar nutrientes. Então, aqui em cima o solo é mais pobre e tem uma vegetação diferente. E lá na região de São Bonifácio, aqui para o lado de cá, a gente tem alguns resquícios de floresta ombrófila mista, de floresta de araucária, que também é uma fitofisionomia dentro da Mata Atlântica, que a gente tem muito presente, principalmente na Serra Geral, né? Aqui para trás, na Serra Geral. Tá? E aí, então, dentro do estado de Santa Catarina, a gente tem 6 fitofisionomias diferentes da Mata Atlântica. E o parque, por exemplo, protege 5 delas. Além disso, o parque protege também as ilhas, algumas ilhas, né? Por exemplo, as Três Irmãs, Moleques do Sul, que também tem um ambiente bem diferenciado, né? E são muito importantes, principalmente para aves migratórias, para ninho, para pouso, para descanso de aves migratórias, né? Que habitam essas ilhas, por exemplo, né? Então, e você falou da biodiversidade ainda, né? A gente tem essa diversidade de ecossistemas e todos esses de fitofisionomias, né? Que todos eles têm fauna e flora características e muito diversas também. E que a riqueza da Mata Atlântica é tão grande quanto a da Amazônia, por exemplo. Tá? Só para você ter uma ideia, tão diversa quanto. E uma das coisas que a gente tem de importante do nosso bioma é que ele é um dos mais degradados, né? A Mata Atlântica, como ela está na faixa litorânea do Brasil, na maior parte, aqui no nosso caso é o estado inteiro, né? Mas como ela está muito na faixa litorânea, ela foi muito degradada, porque é onde estão nossas maiores cidades, né? Aqui Floripa, mas Curitiba está próximo, São Paulo, todas as nossas capitais são próximas, né? Rio de Janeiro, né? Então, apesar da Amazônia ter esse apelo muito grande de conservação, pode ver que ela é muito mais preservada em termos de floresta e de bioma do que a Mata Atlântica, né? Hoje em dia a gente tem mais ou menos 15% da nossa floresta original, de cobertura original da Mata Atlântica, enquanto a Amazônia ainda preserva mais de 50%, 60% da floresta original, né? Só para vocês terem uma ideia, é legal trazer essas coisas, porque elas mostram também potencialidades educativas, né? Para a gente trabalhar. Vai lá, segue a Amandinha. Perdão, falei demais. Não, de boas, e trazendo também, né, que o parque aí ele corresponde a mais ou menos 1% do nosso estado, né? E aí a proteção dos ecossistemas, né? Como ele falou, né? Cada ecossistema, então, né, é um conjunto de uma fitofisionomia de animais, de plantas, de solo, de água, né? E quando a gente tem tudo isso conectado, né, numa unidade de conservação, né, facilita, né, tanto para a proteção, né, quanto para o nosso benefício, né, que a gente vai ver ali que o uso público também é uma dos objetivos, né. Eu acho que a gente pode ir para a apresentação já, Batata, e se precisar, a gente volta aí nesse mapa, né, mas só para a gente trazer, assim, né, bem esse mapa para a gente ter uma ideia que o parque, né, ele, então, ele abrange, né, vários municípios ali, né, como a gente citou, e vários desses ecossistemas, né. E aí também queria já convidar, assim, né, essa reflexão, né, dentro do curso de vocês, que é a pedagogia, né, como que é isso, né, de ensinar a natureza, ensinar na natureza, né, dentro desse contexto, né, e acho que dentro de um contexto bem biorregional, né, bem local, que é do nosso estado de Santa Catarina,
Mas também, né, como a gente pegou ali no mapa, né, no início, ali aparecia todo o planeta, né, o mapa do Brasil, e aí a gente vai aprofundando, né, e ver que essa perspectiva, né, ambiental, eu acredito, assim, que ela parte muito, né, desse lugar local, né. Boa. Aí eu acho que podemos Vamos seguir para as apresentações, só quero mostrar aqui a quantidade de outras unidades de conservação que a gente tem na nossa região, tá? Isso sem mostrar as de Florianópolis, né? Então, a gente tem o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a gente tem algumas APAs no entorno aqui, elas estão mais fortes, tá? Mas, ó, APA da Vargem do Braço, APA do entorno costeiro, são outros tipos de unidade de conservação. A gente tem um parque natural municipal, lá na Palhoça, aqui, ó, no Manguezal da Palhoça, do Rio Aririu. A APA da Baleia Franca, que é a maior unidade de conservação de Santa Catarina, mas o parque é a maior de proteção integral. A APA é a maior de uso sustentável, são mais de 190 mil hectares. E a gente tem algumas particulares, algumas RPPNs, que são reservas particulares de patrimônio natural, é o único tipo de unidade de conservação particular, tá? Que são pequenininhas, bem pertinho aqui, né? Passarinho dá para ver melhor aqui, tá? E tem mais a APA da Vargem do Cedro, lá embaixo. Tá? Então, é um grande mosaico, na verdade, de unidades de conservação, e se a gente pegar as unidades de conservação da ilha, a gente tem o Monumento Natural da Lagoa do Peri, que vem toda essa parte aqui. Aqui a gente tem o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste, que pega aqui. A gente tem o Parque das Dunas da Lagoa da Conceição, da Galheta, né? Então tem muitas unidades, as unidades federais aqui, né? A ESEC do Carijós, né? A Estação Ecológica de Carijós, por exemplo, a Resex do Pirajubaé, aqui no sul, né, que é uma reserva extrativista. Então, aqui na nossa região, a gente tem um grande mosaico de unidades de conservação. Tá? Eu estou colocando isso também porque a gente vai entrar um pouquinho agora nisso, assim, nesses potenciais das unidades de conservação e objetivos. Então, para a gente ver que a gente, né, tem muitos tipos e é um tema que a gente pode trabalhar bastante na nossa região, com bastante riqueza assim, de exemplos também. Tá? Então, voltando para a apresentação, né, então, quais as potencialidades turísticas e educativas do PAEST? Vão seguindo aí com esse pensamento. Né? Aqui, só para a gente mostrar aqui também, nesse mapa, a gente fala um pouquinho também da agricultura familiar, desses municípios, né? Que é bem forte. Aqui no litoral a gente tem a pesca, né? Então, as comunidades tradicionais de pesca, quilombolas, a agricultura familiar, as terras indígenas guaranis, principalmente. A gente tem a terra indígena do Morro dos Cavalos, mas tem outras aldeias indígenas pelo território também, outros tipos de unidade de conservação, as cidades mesmo, né? Então, isso é só para ir alimentando essas potencialidades aí, para vocês irem pensando tudo isso. Já vamos falar sobre o retorno das nossas atividades ali. Eu vi tua pergunta, tá, Thelma? Aos poucos a nossa equipe tá retornando e tá tendo essa conversa com o IMA, né, sobre a nossa reabertura ou não, devido à pandemia, né? Então, até vou falar também sobre isso na apresentação, né, mas uma das coisas que a gente vem desenvolvendo bastante durante a pandemia, nossos meios de comunicação, né? O Instagram, o site. Eu vou escrever aqui o Instagram, se vocês puderem dar uma olhadinha, quiserem seguir, compartilhar nossa página lá. A gente tem bastante publicação e bastante informações também. E aí, quando for reaberto, a gente vai publicar lá, assim, oficialmente, né? Então, aí aqui, né, a gente vamos seguir, né, o que são e quais são as categorias de unidades de conservação, né. E aí a gente tem o SNUC, que é esse sistema, né, nacional de unidades de conservação, né, que ele surgiu com uma lei federal, né, e o SNUC, então, ele tá aí, né, para categorizar, né, essas áreas, né, de unidades de conservação, né? Sejam elas
estaduais, federais, né? Áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, né? RPPN, que são aí essas reservas particulares que a gente viu ali um pouquinho. E aí, quer seguir? Então, o que são essas unidades de conservação? Né? Elas foram criadas por essa lei federal, né, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que são áreas legalmente protegidas. A gente tem alguns tipos, né, são mais um tipo de áreas legalmente protegidas, né? A gente tem alguns tipos de áreas legalmente protegidas, por exemplo, as APPs, Áreas de Preservação Permanente. Essas áreas de preservação permanente são exatamente o que o nome diz, são áreas que são permanentemente protegidas, independente onde elas estejam, se ela está no município, se ela está dentro da cidade, se ela está dentro do seu terreno privado, se ela está dentro de uma unidade de conservação, que é um espaço territorial normalmente público, mas pode ser privado também. Independente onde esteja uma APP, ela vai ser APP. Então, à beira de um rio, a mata ciliar de um rio sempre vai ser uma área de preservação permanente. Se ela passa dentro da cidade, se ela passa dentro do seu sítio, independente onde ela esteja. O topo de um morro vai ser uma área de preservação permanente, independente de onde esteja. Se é o topo do Cambirela, dentro do parque, ou se é o Morro do Lampião, dentro de Floripa aqui, por exemplo. Né? Áreas com inclinação maior que 45 graus, vegetação de restinga e duna bem estabelecida. Né? Por que essas áreas são áreas de preservação permanentes? Porque elas são consideradas muito sensíveis ou muito importantes ecologicamente. E aí, por isso, elas sempre vão ser áreas de preservação permanente, independente de onde ela esteja, qual seja o domínio legal dela, né, dessa terra pública, privada. Né? Então, é importante. Né? E aí existem outros tipos de áreas legalmente protegidas, por exemplo, a reserva legal para os espaços rurais. Tá? E aí a gente tem as unidades de conservação, que foram criadas, né, que daí englobou, a gente tinha parques, a gente tinha florestas nacionais, alguns tipos de áreas legalmente protegidas, e aí veio o Sistema Nacional em 2000, então, para unificar tudo isso em um sistema nacional, e aí criou as unidades de conservação, e aí nela estão os parques. Né? Então, o que são essas unidades de conservação? Elas são espaços territoriais e os recursos ambientais que estão dentro daquele espaço. Então, as unidades de conservação, elas têm uma área definida, né? Elas são legalmente instituídas pelo poder público, né? Então, elas são criadas através de mecanismos do poder público, ou por decreto, ou por lei, por projeto de lei, que daí pode ser projeto de lei municipal, estadual ou federal, e também decreto do prefeito, do governador ou do presidente. Né? Então, elas podem ser criadas dessa forma. Que ela vai definir esse espaço, né, territorial com limites definidos. Por que define-se criar? Porque essa área ela tem características naturais e recursos ambientais relevantes, né? Então, e que daí vai se criar essa definição de limites para ter um regime especial dentro desse território. E aí a gente tem unidades de conservação que são mais restritivas, porque a ideia delas é muito conservar, principalmente esses recursos naturais, ou eles são muito relevantes ou muito sensíveis, e algumas de uso sustentável, que a ideia é principalmente adequar os diversos usos do território, né? Então, ter esse regime especial de administração mais focado na sustentabilidade ambiental, ecológica, né? Mas levando em conta também as questões sociais e econômicas. Né? Então, a gente tem vários tipos de unidade de conservação para se adequar a esses objetivos que se quer ter, dependendo da relevância dos recursos naturais que se quer proteger, da biodiversidade que se quer proteger, dos ecossistemas, de características, por exemplo, como a importância para a produção de água, como é o Parque do Tabuleiro, né, de onde estão protegidas as nascentes que abastecem mais de 1 milhão de pessoas na nossa região. Né, então, características, normalmente, né, são criados esses espaços para proteger, né, esses recursos ecológicos, ambientais relevantes, e para se ter uma administração especial, para
pensar em regras específicas. Daí o SNUC também traz instrumentos, né, que vão facilitar essa gestão, auxiliar nessa gestão. Isso. E o parque, né, ele foi, o parque, pode ir, deixar aí mesmo. E aí o parque, né, ele foi, então, essa categoria, né, ele veio por um decreto, né, assim, contextualizando, assim, só esse histórico, né, e a gente trouxe aí esse quadro, né, comparativo, né, dessas categorias, né, para a gente ter um pouquinho dessa ideia, né, do que a gente trouxe, né, de como funcionam essas unidades de conservação. Então, o SNUC ele é dividido em duas categorias gerais, né, as de proteção integral, que são mais restritivas, né, mais protetivas, com a ideia mais forte de conservar, né, o termo conservação tem essa ideia mais de locais, de ficar mais intocável, tá, e preservar tem mais essa ideia de fazer o manejo sustentável de forma integrada, tá, então, né, o proteção integral aqui, a gente tem as estações ecológicas, como a estação ecológica de Carijós, reserva biológica, como a gente tem o exemplo da reserva biológica marinha do Arvoredo, a gente tem os parques, né, tanto parque nacional, estadual, quanto municipais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre, né, os parques como o caso do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né, mas a gente também tem parques nacionais e municipais aqui na nossa região, o Parque Nacional de Itajaí, da Serra de Itajaí, por exemplo, os parques municipais da Palhoça, Monumento Natural da Lagoa do Peri, Refúgio da Vida Silvestre. O que diferencia cada uma dessas? Normalmente é o grau de restrição e aí o que se pode ou não fazer nessas áreas, é o que é permitido, e também, né, o posse de terra, o domínio da terra, né, se é compatível com presença de moradores, né, tá vendo? Da estação, aqui a gente vai de mais restritivo para menos restritivo, né, e, por exemplo, a pesquisa científica, né, ela está presente em todos eles, né, então esse potencial educativo da pesquisa científica está presente em todas as unidades de conservação. Aí a educação ambiental, né, com visitação para educação ambiental, pode ser feita também a partir da reserva biológica, então o parque também pode, né. E aí o parque também tem a questão do uso público, né, que a gente vai comentar mais para frente, tá? Mas isso aqui só para trazer os quadros e as diferenças, né? Então esses usos vão ficando menos restritivos, né? Então o parque ele permite a pesquisa, a educação e o turismo, o uso público, tá? Só para vocês terem isso em mente. E aí de uso sustentável a gente tem outros 7 tipos, né? As florestas nacionais, florestas estaduais, e reservas extrativistas, que essas aqui admitem o manejo, tanto de florestas ou de algum recurso, né, extrativista, como a gente tem a reserva extrativista marinha do Pirajubaé, onde a gente tem o extrativismo do Berbigão, por exemplo, né. Aí a gente tem reservas de desenvolvimento sustentável, que também admitem esse uso sustentável de populações tradicionais, reservas de fauna, áreas de interesse ecológico, as APAs, que a gente tem bastante, ó. As APAs são as unidades de conservação menos restritivas, as que mais permitem ações. Na verdade, elas vêm muito para fazer esse ordenamento territorial, buscando compatibilizar o uso de acordo com o ecossistema, né? Então, tentando compatibilizar mais os diferentes usos de acordo com o ecossistema, né? Às vezes ela está conectada aqui no Parque do Tabuleiro, ela funciona como uma espécie de zona de amortecimento também. E a gente tem também as RPPNs, que são as reservas particulares de patrimônio natural, tá? Uma coisa que é importante citar, né? Aí essa seria a única privada, tá? A propriedade da terra. A posse das terras, né? Tem algumas que admitem pública e privada também, como é o caso da APA, né? A gente pode morar nas APAs, nas áreas também, podem ter moradores, né? Moradores mesmo. E essas aqui, comunidades mais com restrição de uso, tá? Aqui o Refúgio da Vida Silvestre e o Monumento Natural, eles admitem algumas comunidades rurais, como é o caso do Monumento Natural da Lagoa do Peri, por exemplo,
que admite a comunidade do Sertão do Ribeirão, né, porque tem um uso de agricultura, mas, né, um uso de baixo impacto. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, o que a gente pode fazer, isso vai se acumulando, né? Então, nas reservas biológicas, estação ecológica, a gente pode ter o desenvolvimento da pesquisa científica e de educação ambiental. No parque, a gente pode ter o desenvolvimento da pesquisa científica, educação ambiental, mas a gente pode ter o turismo em contato com a natureza, tá? Então, nesses parques são permitidos. E aí o SNUC também traz instrumentos que vão ajudar a planejar, né, e fazer a gestão dessa permissão, né? O SNUC traz instrumentos como o plano de manejo, que é o documento como se fosse o plano diretor das cidades, mas é o plano de manejo dessa unidade de conservação, desse território. Então, ele vai trazer as regras e o zoneamento, principalmente. O que é permitido, né? Reforçar os objetivos, zonear, tem áreas que o maior interesse é conservar mesmo, né? Como é o caso das nascentes, por exemplo, no Parque do Tabuleiro, que é fundamental, a gente está preservando, as ilhas também, que são muito sensíveis, né? Sofia. E aí zonear áreas de uso mais intenso, com trilhas, né? Isso é zonear as trilhas, mapear as trilhas, pensar na forma de gestão, nas parcerias, quais as ações, né? Então estabelecer projetos, programas para essa unidade de conservação, para esse território. Eu queria só perguntar como está de tempo. Vocês têm 15 minutos, tá? Porque às 5 horas a gente tem uma outra roda de conversa que vai acontecer aqui. Tá, boa. Com as trocas com o pessoal também, incluído. Usa as trocas já? Com as trocas, 15 minutos para finalizar. Então, vamos lá. Então, no parque, quais são os objetivos? O objetivo, então, é proteger e conservar toda essa biodiversidade, mas é além disso, né? Então, os parques não são essas áreas intocáveis que muitas pessoas imaginam. Claro que ele tem áreas restritas de uso, né? Ele tem regras de uso, né? Mas ele admite muitos usos, né? E acho que muitos usos relacionados a esse potencial educativo e turístico, né? O parque, ele veio muito para estimular esses 4 objetivos, né? Que tem tudo a ver com o tema da nossa roda de hoje, que é a proteção da biodiversidade, a pesquisa científica, a educação ambiental e o uso público, né? Através do turismo sustentável, que a gente vai trazer daí alguns exemplos, né? Então, a gente tem muitas potencialidades turísticas e educativas nesse espaço, nesse território todo, né? E aí a gente quer trazer só algumas, né? A educação ambiental formal e não formal, a gente tem o centro de visitantes, né? A gente tem esse apoio às escolas, às universidades, à pesquisa científica integrada, né? Então, no parque, a gente pode desenvolver pesquisas científicas, pode e deve, né? A gente tem muitas parcerias que têm sido feitas a partir desse trabalho da gestão compartilhada com o centro de visitantes, né? Com projetos de estágio, projetos de disciplinas universitárias que são feitas todas junto com o parque, os projetos são pensados em parceria com o parque, né? Isso a gente tem projetos da geografia, da química, da biologia, a gente teve mestrado, né, do design, mestrado da educação. Então, o parque tem essa riqueza de temas, né, e possibilidades, tanto para educação formal quanto para não formal. Segue, Amandinha, perdão. Opa, desculpa. Não sei se estava me ouvindo. Trazendo, inclusive, né, isso que a gente tem muitas vezes essa visão, né, de que para que serve, então, uma unidade de conservação, né, e trazer bem para esse lugar que ela serve para todos nós, para toda a população, né. E aí tem algo até que está no projeto, né, do Eduardo, né, sobre serviços ecossistêmicos, né, que é a questão da água, né? A Thelma também falou no início sobre essa questão da qualidade do ar, né? A paisagem também que a gente tem, né? Esses serviços, né? Eles também são essas possibilidades, né? Educativas, né? Porque como que a gente vai pensar numa educação se a gente não pensar na educação do nosso espaço, né? Então, o parque, ele também, esse território, né? Ele serve como esse apoio,
para um desenvolvimento comunitário, um desenvolvimento sustentável, né, a partir da natureza. E aí lá, né, uma das atividades que a gente desenvolve, que foi tema de um trabalho de conclusão de curso, né, de uma estagiária também da nossa equipe, que é, né, uma trilha sensitiva, que é a partir dos nossos sentidos, né, que integra também a formação de professores, né, então esses potenciais e possibilidades de educação dentro desse espaço, né, também trazem, assim, esse diferencial de uma educação tanto formal e não formal, mas eu acho que super importante, assim, para nossa formação enquanto sociedade, enquanto sujeitos, né? Pode ser uma pesquisa científica, sim, né? Mas a gente está ocupando esse espaço, está se conectando com ele e estabelecendo um vínculo de afeto e de proteção. Isso também não deixa de ser um tanto científico, né? No aspecto de que isso nos empodera, né? Diante do espaço que a gente está. Então, acho que pode ir para o próximo slide aí. Era só para destacar, então, essas potencialidades educativas são gigantescas no parque, né? A gente tem a potencialidade desses diversos temas que a gente pode trabalhar, a gente tem a potencialidade do contato direto com a natureza e com as pessoas também, então oficinas, formações, eventos que a gente pode estar junto, né? A gente tem essa potencialidade do contato direto com a natureza, né? Ali algumas fotos, pessoal vendo os cágados, né? Os ovinhos de cágado, então, né? De passar uma anta, de ver uma capivara, de ver alguma ave, né? Que você não conhecia, então você tem esse potencial educativo de vivenciar, né, o espaço, a natureza. E de vivenciar enquanto coletivo, né? Claro, na relação. Pode ser uma questão individual, né? Mas eu acho que essa questão do coletivo também é muito importante, né? E aí, o que é legal também, que é desenvolvido no parque, né? E é um potencial que é para todas as idades, né? Lá no parque a gente recebe visitantes de todas as idades, né? A gente recebe grupos de crianças, de idosos, né, e ver que esse encantamento, né, a partir da natureza, ele ultrapassa, né, qualquer geração, porque eu acho que é algo humano, né, que a gente busca também. Então, acho que esse lugar também é bem importante, né. Sem dúvida. É legal, eu coloquei essa foto aqui e a próxima eu coloquei os jovens, esse aqui é um grupo da terceira idade, justamente para tentar destacar um pouco isso que a Amandinha falou, né? Que é também esse potencial intergeracional que esses espaços têm. Na verdade, as unidades de conservação, em geral, têm esse potencial, né? O grande desafio é a gente conseguir fazer esse potencial realmente emergir, né? E acontecer para todos, né? Porque é isso, as unidades de conservação são espaços públicos, né? Então, eles são pensados para a gente usufruir deles, para a gente valorizar, para a gente ter esse potencial de mais recursos pedagógicos, mais recursos científicos, mais recursos para o turismo, né? Então, dentro do turismo, a gente pode, né, dentro da área do parque, explorar muito o turismo pedagógico, científico, né? A gente tem projetos com parcerias com os montanhistas também, né? E conhecer esses diferentes ambientes, né? Então, de trilhas, né, não só nas montanhas, mas na Restinga, no Manguezal. A gente tem esse potencial de turismo sustentável, ecoturismo, né, turismo de aventura, com atividades, né, de rafting, por exemplo, nos rios, mas a bike, mountain bike, canoagem, tem o próprio surf com as praias, né, então essa riqueza, né, arborismo, tirolesa, tem muito potencial para diversas ações nesse sentido. Né? A gente tem... E como é... Opa, desculpa, vai lá. E como é também, né, a gente olhar a partir dessa perspectiva turística, educativa, né, de ocupar esse espaço, né, de reconhecer esse espaço enquanto um espaço social, coletivo, natural, né, e que promove tanto um bem-estar, né, para as pessoas, como promove também para o espaço pessoas que estão conectadas com esse espaço, né,
A questão da proteção, né? A gente falou ali no início um pouco das queimadas, né? Que foi um evento bem grande, assim, que ocorreu em 2019, né? E em outros anos também, né? Em várias unidades de conservação, né? No Brasil, enfim, a gente tem esse contexto, né? E muito legal, assim, a gente está promovendo, por exemplo, esse encontro, né? Apesar da gente não estar no território do parque, a gente está conectando com esse espaço, né? E deixar bem aberto, inclusive, né, para vocês da pedagogia, de outros cursos também, para que vocês se sintam sempre convidados a desenvolver com a gente projetos de educação, né? A gente tem uma parceria bem legal com a FMP, né? E de uma maneira pessoal também, né? De que esse espaço já é, né? E siga sendo uma referência de pesquisa, de educação, de turismo, né? Da gente poder também estar desfrutando, né? Dos benefícios, dos serviços desse espaço, né? Então, por ser vários municípios, né? Isso agrega algo bem importante, né? Nesse sentido, né, dos vários municípios que fazem parte do parque, né? Abre mais potencialidades, né? Mais potencialidades, por exemplo, para o turismo, né? Como o turismo rural, o agroecoturismo. Então, por cidades como São Bonifácio, né? Locais que estão mais afastados, São Martinho, por exemplo, tem muito potencial para desenvolver atividades de agroecoturismo conectadas ao parque, né? Onde você tem essa beleza cênica do parque como um diferencial também. Né? Além disso, a gente tem também diferentes culturas dentro do parque, né? Comunidades tradicionais, como eu falei, né? Tem os pescadores, tem as comunidades tradicionais guaranis, quilombolas, né? A gente tem as escrituras rupestres, né? Então a gente tem também essa valorização histórica, a gente tem a geodiversidade do parque, que é gigantesca também, com essas serras, dunas, né? Baixadas, áreas do quaternário, granitos antigos, né? Então, essa sociodiversidade gigantesca é que traz todo esse potencial do parque, né? E aí, a grande questão é como que a gente pode fomentar, então, todas essas potencialidades turísticas e educativas, né? E era mais ou menos isso que a gente queria trazer. Tá? Então fica essa pergunta para a gente dialogar um pouquinho nesse tempo que nos resta, né? Como que a gente pode potencializar, né? E aí para a gente comentar, para a gente conversar um pouquinho. Era isso. Obrigada, viu, pessoal, pela apresentação. 1 hora é pouco, né, para falar sobre tudo isso. Mas eu quero estimular o pessoal. A gente só tem 5 minutos, então aproveitem, tá? Não esperem muito, perguntem o que querem perguntar, trocar. Vamos aproveitar. Perdão que eu falei demais, me empolguei, desculpa. Eu botei ali, só para falar, eu botei o Instagram e o site do parque para vocês visitarem, ali tem bastante informações também sobre isso, né? E aí, legal agora a gente poder ouvir aí um pouquinho de cada um, né? Trazendo essa pergunta aí que Eduardo colocou. Eu não trouxe ali, mas só para vocês terem uma ideia, em 2019, na gestão compartilhada do Centro de Visitantes, a gente recebeu mais ou menos 6 mil pessoas, né? Mais ou menos metade delas estudantes, universitários, escolas, e aí o resto famílias, principalmente, né? Mais ou menos 1.000 de grupos e 2.000 só de famílias, né? Visitantes em geral, assim, né? Só no Centro de Visitantes do parque. Né? Então é bem legal de falar, por exemplo, quem já foi para a Pedra do Urubu, quem já foi para Praia da Guarda do Embaú, quem já foi para o Cambirela, já foi para o parque. Então talvez agora a gente ache mais pessoas que já visitaram, já conheceram um pouquinho desse potencial todo que o parque tem. E agora eu parei de falar. Chega. Eu tenho casa de praia ali na Ponta do Papagaio, é bem próximo, né? Então, eu já presenciei muita queimada ali, muitas queimadas. Então, isso ali de cortar o coração.
E o ano passado, acho que faz um ano, mais ou menos, porque tem um rio que fica aqui entre o mar aberto e a Ponta do Papagaio, né? E ali deu muito peixe, camarão, peixe, siri, caranguejo, um monte de... E até hoje eu não sei o que houve, de onde é que veio essa poluição. Vocês sabem de alguma coisa? Não sei da específica, mas ali tem o problema com o esgotamento sanitário dessa região, né, como um todo, que é um dos problemas. Apesar de ser pequena a comunidade, né, a gente não tem uma rede Que tem ali nós temos a associação, que é o WhatsApp, né, são quase, eu acho que tem quase 300 participantes, e ali o grupo é bem participativo e todos vigilantes, mas ninguém sabe ainda. Escapou de ontem. E aí, como é importante, né, essa questão da conexão com o território e de conhecer, né, legalmente, e como, por exemplo, né, aí acho que trazendo para o curso de vocês, né, quando isso é construído desde a infância, né, eu acho que fica bem mais fácil, né, da gente se sentir em casa e saber os nossos direitos, né, assim, enquanto espaço mesmo, né, enquanto coletivo. Pessoal, a gente acho que vai ter que ir encerrando, né? Então eu quero agradecer muito a palestra, né? A palestra não, né? O momento de conversa, né? Do Eduardo e da Amanda, né? Que estiveram aqui compartilhando. Eu vi o pessoal ali, né? Colocou no chat, né? Que 1 hora é pouco para falar de toda essa riqueza e realmente, né? É pouco. Mas a ideia também aqui era instigar um pouquinho nessa vontade, essa curiosidade de vocês, para quem ainda não conhece, que em breve, né, eu imagino, esperamos, né, que o parque vai estar aberto, então vocês também podem estar visitando, né, com as famílias, e espero que também a gente em breve possa retornar as nossas visitas de campo que a gente já fez com a maturidade, né, eu já fiz algumas saídas com a pedagogia, então a gente também, né, voltar a se aproximar também fisicamente, né, porque até então agora a gente está próximo, mas ainda nessas modalidades online, né. Então, muito obrigada mesmo vocês pela parceria novamente, por estarem aqui compartilhando, né, essa riqueza e esse conhecimento a respeito do parque. E o que eu percebi também que um dia só para visitar é pouco, né? É pouco. Um dia dá para ir só lá no centro de visitantes, que é bem pequenininho, perto da giganteza do parque, né? A gente tem também ali no YouTube um canal, né? Se vocês tiverem vontade de conhecer mais, ali a gente tem sobre a travessia do parque, né? Tem algumas lives, várias informações, assim, né? Que eu acho legal também para vocês compartilharem, né? Enquanto, enfim, estudos, né? No Instagram também tem várias coisas. Fiquem bem à vontade também para mandar para nós perguntas e contribuições. Estamos aí. Né? No nosso site ali, pelo Instagram, vocês conseguem ter acesso até uma trilha virtual que eles fizeram, que foi uma das atividades agora nesse ano de 2020, junto com os alunos da geografia da UDESC, né? Para a gente conseguir sentir um pouquinho, assim, do que é o parque, né? Então, tem uma trilha virtual, ela é mais pedagógica, inclusive ela tem aí ao final dela, ela tem uma série, uma sequência pedagógica, uma sequência didática para professores aplicarem também. Tá? Então, no nosso site vocês encontram alguns materiais assim, materiais pedagógicos que vocês podem usar, que é bem legal também. E é isso, estamos à disposição. Queria agradecer também o convite e a participação de vocês. E estamos junto. Tamo junto, tá bom? Muito obrigada, viu? E em breve que a gente possa visitar e conhecer também, né? Todos juntos. Fechou, aguardamos ansiosos todos vocês. O parque ele está começando a reabrir, assim, daqui a pouco, então acompanha ali, em breve devem ter notícias aí da reabertura, com os cuidados todos, né? A gente está fechando justamente esses protocolos todos para a reabertura. E em breve deve estar reaberto o centro de visitantes. Tá bom, então. Aguardamos vocês todas lá. Obrigada, viu? Até Valeu, mais, pessoal. Eduardo e Amanda. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.